deuses, eu sou Milena Paula, terapeuta energética empresarial. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E para quem gosta dessas coisas de energia, vem comigo, porque hoje bora mergulhar em um tema que intriga muitas pessoas e que faz parte do nosso imaginário, está nas lendas, nas histórias de família e até mesmo no universo pop. As maldições. Será que elas realmente existem? Como elas se manifestam e o que podemos fazer para nos livrarmos delas? Prepare-se, porque hoje a jornada é profunda e bora desvendar os mistérios por trás dessas energias que muitas vezes parecem nos prender. E sim, eu vou falar da famosa zica do Chico Barney, que atingiu em cheio a Fê Paz Leme na Dança dos Famosos. Solta a vinheta! E antes da gente começar, eu já vou deixar aqui as minhas redes sociais. Me acompanha, fica à vontade para seguir, conhecer um pouquinho mais do trabalho. Já deixa o seu like, compartilha com quem precisa saber desse assunto. E deixa seu comentário, eu adoro conversar com vocês. E vamos começar falando do que são maldições. Nesse primeiro ponto eu quero destacar que geralmente nós temos uma visão muito religiosa da questão das maldições. E eu vou trazer aqui um ponto de vista da parte energética. Nós não estamos falando de feitiços de filmes, de novelas, de livros, mas sim, as maldições, elas são muito mais discretas, muito mais sutis, mas igualmente poderosas. Elas são, em essência, padrões energéticos negativos que se manifestam em diversas áreas da nossa vida e impedem o fluxo natural da prosperidade, da saúde, dos relacionamentos, dos nossos resultados, aquilo que a gente busca, e da felicidade. Bora explorar as formas mais comuns e esses padrões energéticos e como eles se manifestam? Vamos começar pela maldição por palavra proferida. Essa é uma das formas mais clássicas. São as palavras, frases ou desejos negativos que são falados com a intenção de causar mal, de causar o dano. Mas e se a intenção não for maldosa, maliciosa? E se a própria palavra dita com força em um contexto específico cria um padrão de energia negativa? Ele gera maldição? Sim, gera. E esse é o caso do nosso querido Chico Barney, que eu chamei de a maldição do pop. Quem acompanha os realities no Brasil já ouviu falar da maldição do Chico Barney. Ele comenta reality de forma bem-humorada e tem a fama de zicar os participantes que ele aponta como favoritos. Quando ele traz a força da sua palavra, a pessoa não ganha. O exemplo mais recente e marcante foi com a Fê Paz Leme, que era a grande favorita, a campeã do Chico na Dança dos Famosos e acabou sendo a primeira eliminada. Coincidência? Ou a força da palavra criando uma realidade? Mas no caso dele, a gente tem que dar mais atenção ainda, porque não há um desejo do mal, ele apenas expressa a sua torcida. E a repetição desse padrão e a expectativa criada pelo público acabam formando uma energia coletiva, uma egrégora que se manifesta como uma maldição por palavra proferida unida a uma egrégora. É interessante, é uma cultura fascinante, é muito pop e mostra que o poder da palavra e a opinião coletiva, mesmo sem uma intenção maligna por trás, pode sim e é uma maldição. Vamos para a próxima maldição? Agora a gente vai falar de uma também
muito bem conhecida. É um tipo que toca profundamente a maioria de nós, que são as maldições familiares ou maldições hereditárias. Eles são aqui padrões energéticos negativos que se repetem de geração em geração, como um fio invisível que conectam os infortúnios, a parte amaldiçoada dos nossos avós, pais e assim por diante, aos nossos. E no campo da energia, eu entendo que esses padrões de comportamento, traumas e até predisposições são transmitidos pela nossa linhagem. Não é como ansiedade, mas como um ciclo de energia que vai continuando. É como se o nosso DNA energético carregasse uma memória das experiências dos nossos ancestrais e que influencia as nossas vidas hoje. A quebra dessas maldições exige um processo ativo de cura e liberação desses padrões. Essa perspectiva aprofunda na ideia da corrupção do DNA e da lei das gerações e dos frutos. Isso tem muitos estudos, tem muitos livros que trazem esses casos. E aqui as características físicas são passadas de geração em geração. Os padrões científicos, energéticos também são. E as maldições também. Isso não determina que estamos presos a um destino, mas que há uma influência profunda nas nossas escolhas e nas iniquidades, no mal, na injustiça que os nossos antepassados carregam e que impactam na nossa própria constituição, tanto física quanto energética. A corrupção do DNA não é apenas biológica, mas sim energética e afeta a história humana e as gerações futuras. Mas o que são essas iniquidades? Aqui eu vou trazer de uma forma mais simples. São as ações, comportamentos ou padrões de pensamento que estão em desalinhamento com as leis universais de harmonia e equilíbrio. Elas são as transgressões que geram um gasto energético e criam um desequilíbrio que pode se manifestar em diversas áreas da vida. E se não for tratado, se não for modificado, ele vai ser repassado para gerações futuras. Existem diversos tipos de iniquidades que podem gerar maldições hereditárias, como a idolatria, a desonra aos pais, autoridade legítima, engano, injustiça, maldade carnal, inveja, fofoca, doenças. E cada uma dessas iniquidades, segundo a visão energética, abre portas para influências negativas que continuam e continuam e continuam. E é um convite que eu faço para você para refletir sobre as suas próprias ações e como elas impactam não só na sua vida, mas também na vida dos seus descendentes, dos seus filhos, dos seus netos. E compreender esses padrões é o primeiro passo para a liberação. Eu gosto de trazer alguns exemplos históricos. As famílias reais são exemplos mais comuns desses padrões de manifestação. A história traz exemplos muito interessantes de famílias reais. Eu começo a pensar na família Grimaldi de Mônaco, que por séculos uma suposta maldição lançada por uma bruxa do século XIII seria condenando os membros da família a nunca encontrarem a felicidade no casamento. Os casamentos seriam infelizes, com danos e tragédias amorosas, marcando a história dessa linhagem. E nós temos o casamento conturbado do príncipe Henrique III com a Grace Kelly, que terminou tragicamente, e os desafios amorosos dos seus filhos. Essas linhagens, apesar de tudo,
do poder, da riqueza, eles carregam uma série de infortúnios, de tragédias, padrões repetitivos de sofrimento, seja por casamentos arranjados que geraram doenças, por escolhas que levaram a conflitos e perdas, ou por padrões de comportamentos que se repetem. A história dessas famílias serve muito para que a gente possa entender um pouco das maldições hereditárias, que podem se manifestar de forma visível e dramática. Agora eu vou falar da automaldição. Essa também é muito conhecida. Além das maldições externas que vêm de fora, existem as maldições que nós mesmos criamos. A automaldição. São os pensamentos negativos, as nossas crenças limitantes que nós repetimos para nós mesmos. Eu não consigo, eu não mereço, nada dá certo para mim. Olha, a questão do merecimento é algo que eu geralmente trato com os meus clientes que têm muitos desafios por conta de automaldição. E essas frases, quando elas são repetidas, elas criam uma realidade de escassez, de falta, de fracasso. E é uma profecia autorrealizável em ação. Outra maldição são as maldições de grupo ou egrégoras. Uma egrégora é uma energia coletiva criada por um grupo de pessoas. Eu falei delas ali lá no começo, quando eu falei do Chico Barney. Ela vem através de um pensamento ou sentimento em comum. Pode ser positivo ou negativo. Quando um grupo alimenta sentimentos de raiva, de inveja ou desejam mal ao outro, grupo ou indivíduo, essa energia ela se junta e acaba se manifestando como uma maldição coletiva. É a força do pensamento, da emoção, de muitos direcionados para um único ponto e cria um campo energético que pode influenciar a realidade. Aqui eu vou trazer uma história que aconteceu comigo a semana passada, de uma quebra, de uma maldição familiar. Eu vou compartilhar algo muito forte. Na semana passada eu tive uma cliente, a gente já está num trabalho há um bom tempo. Ela veio para um trabalho de radiestesia e nesse trabalho houve a detecção de uma maldição familiar. E ela buscou para que a gente aprofundasse para tratar e quebrar essa maldição. Nesse caso é algo muito pessoal, então eu não vou dar muitos detalhes do que acontece, de como funciona, em respeito à minha cliente, mas muitas vezes, por conta da família ter medo de quem é diferente, de que as pessoas não sigam os mesmos caminhos, quando alguém é diferente, quando alguém não tem ligação por questão de pertencimento ou age de forma diferente, mesmo se inserindo na família, acaba se atraindo algumas maldições familiares por esses medos. Foi feito um trabalho muito específico em que trouxe a consciência da cliente do que estava acontecendo, quais eram as origens, até ser possível realizar a quebra. Um trabalho muito legal, e se foi possível para minha cliente, é possível para você. Mas o essencial aqui é buscar ajuda. Às vezes você não consegue fazer isso sozinho ou sozinha. E se permitir receber ajuda de alguém que está acostumado a fazer esse tipo de trabalho faz toda a diferença. Tem como quebrar maldições? Eu já disse aqui anteriormente, tem. A boa notícia é que é possível quebrar essas maldições. Você não está condenado a repetir esses padrões. Enquanto as religiões elas abordam as quebras de maldições com suas próprias práticas, aqui
como batismo, perdão, orações. Aqui nesse espaço, como eu não tenho essa visão religiosa, eu tenho a visão energética, eu vou focar e ficar na visão energética, no campo da energia, para liberar essas maldições que envolvem processo de limpezas, realinhamento e muito mais. O primeiro passo é a consciência e o reconhecimento. Quando você dá esse passo, você começa a ter a percepção do que vem se repetindo em sua vida e que talvez se repetiu na história dos seus ancestrais, quando a gente traz maldições hereditárias ou familiares, tá? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é o perdão e a libertação. Perdoar você mesmo, seus ancestrais, e quem proferiu essas palavras ou amaldiçoou você, faz todo o trabalho ficar mais leve e simples. O perdão é uma ferramenta poderosa que dissolve amarras energéticas, mas aqui eu quero que você saia um pouco da visão religiosa que nós temos de perdão, que é muito comum hoje em dia. Esse perdão não é da outra face, é você trazer a consciência do que aconteceu, olhar para você, se perdoar por ter se permitido entrar nesse looping, nesse padrão negativo, perdoar, liberar aquela pessoa, aquele familiar, quem trouxe a maldição, a palavra que amaldiçoou, para poder seguir adiante. Você não precisa carregar essa pessoa, você pode caminhar com mais leveza, se libertando de tudo aquilo que foi trazido. A quebra de votos e pactos são o terceiro passo aqui. Identificar e quebrar conscientemente os votos inconscientes ou os pactos energéticos através das terapias energéticas, meditações, constelação familiar xamânica, rituais de quebra. A gente tem rituais específicos para fazer quebra, são essenciais. E aqui por último, nem por isso menos importante, a limpeza energética profunda, que é a utilização de técnicas para liberar as energias negativas acumuladas. E para um trabalho de quebra e limpeza energética é essencial você buscar profissionais com conhecimento e prática. Isso vai reforçar a segurança e o resultado desse processo, garantir que a liberação seja feita de forma correta e trazer os resultados que você deseja. Agora eu vou te fazer um convite. Espero que esse vídeo tenha sido claro sobre o tema das maldições. Lembre-se, você tem o poder de mudar a sua realidade, você toma a sua vida nas suas mãos. Não se prendam ao passado, mas não usem como aprendizado para construir um futuro de luz e abundância os momentos ruins. Você tem que usar a força que você trouxe do que você vivenciou. E se você gostou, deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal, deixa nos comentários se você já sentiu um padrão se repetindo na sua vida ou se lembra de alguém que foi amaldiçoado. A sua história sempre inspira outras pessoas que vêm aqui no canal. E se você quer ir além, vou fazer o convite para começar a sua jornada de limpeza no mês 9, 15/9. Vai ter o desafio da limpeza energética de 8 dias. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Vou fixar nos comentários. E foi uma alegria ter você comigo. Solta a vinheta.